boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a nossa aula 6 de filosofia do segundo ano do ensino médio da escola Silvio Marcondes. Na verdade, seria também a segunda semana de estudo domiciliar. Então, por isso que eu estou gravando essa aula, certo? Então, olha só, o que eu vou apresentar aqui agora é a página 64 e a página 65 do caderno do aluno de vocês, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai se apropriar do conteúdo que está nessas páginas e aí a gente já vai visualizando alguns exercícios, alguma atividade, alguma questão que eu já vou colocar para vocês lá no link de atividade que vocês têm logo abaixo nesse vídeo, tá? Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, é na descrição do vídeo que eu vou pôr a atividade. Se você estiver vendo na página que você pegou lá no Facebook da escola, você vai ver essa atividade embaixo do vídeo aqui, tá bem? Então, olha só. Introdução à ética. Lembrando que na aula passada eu passei para vocês como conteúdo o pensamento de Aristóteles sobre a ética, né? Essa área da filosofia que trata das nossas condutas, das nossas atitudes, no juízo de valor que nós damos à conduta humana. Tudo bem? E nós vimos na aula de Aristóteles que ele trabalha em termos de que é a ética, o caminho e o meio através do qual o homem encontra sua felicidade, ou seja, a sua realização. Ele consegue se realizar enquanto ser humano. Tá bem? Então, olha só, vamos se apropriar do que está falando o nosso caderno aí e também relacionar com as coisas que nós já vimos enquanto estávamos no social. Introdução à ética. Se tudo fosse luz, não pensaríamos o escuro. A existência dos opostos é o que nos faz distinguir para poder julgar e escolher. Tá certo? Então, se não existisse a escuridão, a gente não perceberia a luz. Né? Ou seja, é justamente os opostos que nos dá a noção de que existem coisas que são diferentes e a gente consegue perceber essas diferenças. Acaso a sombra não precisa de luz para existir? Eventualmente não nos encantamos com o ato generoso, porque costumeiramente nos deparamos com atitudes egoístas? Como escolher o certo se não com relação com o errado? Mas o que consideramos certo e errado? Trata-se de um entendimento que é universal? Será que aquilo que é certo aqui é certo toda parte do mundo, para todas as culturas? Né? Seria algo universal? É possível escolher deliberadamente o que é considerado errado. Somos obrigados a reconhecer a necessidade de sempre refletir sobre o mundo em que vivemos e as nossas escolhas. Ou seja, faz parte da condição humana pensar sobre as suas escolhas, pensar sobre as suas atitudes e constantemente ter que lidar com as consequências dessas escolhas. Essa é a parte chata, mas se a gente souber lidar com isso, pode se transformar na parte legal. Tudo bem? Continuando. A partir dessa consideração e da orientação, né, então, que eu estou dando aqui para vocês, reflita sobre as novelas e filmes que você assistiu e nos livros que você leu. Em todas essas fontes encontramos ações às quais não somos indiferentes. Né? Então você assistiu filmes, assistiu séries, escutou músicas, onde as pessoas são colocadas ali diante de dilemas, diante de situações onde elas precisam escolher. Será que as pessoas escolhem certo? Será que as pessoas escolhem errado? Uma série famosa como, por exemplo, La Casa de Papel, trata de ladrões que estão roubando uma casa da moeda, né? Uma instituição financeira. Ou seja, se trata ali de uma questão que pode ser eticamente questionada, né? É certo roubar? E muita gente assiste essa série, né? A questão não é se é certo ou não assistir, a questão é certo ou não o que os personagens estão tramando fazer. Tudo bem? Então, assim, nos personagens dos filmes e das novelas, por exemplo, há cenas com ações que julgamos bonitas, tristes ou violentas. Indique em folha avulsa os personagens e as ações que você considera que são dignas de aprovação ou reprovação e considere quais valores estão presentes nas cenas. Cite os exemplos. Então, essa atividade aqui
vocês vão fazer no link que eu vou disponibilizar para vocês na aula dessa semana, tudo bem? No link de atividade. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Esses dias eu assisti aquele filme X-Men, a Fênix Negra, né? E a personagem Mary Jane, ela, alerta de spoiler, tá? Quem não assistiu, põe um mute aí nesse momento que eu vou falar, né? Eu não vou avisar quem, ela na verdade, ela matou um personagem que era amigo dela, né? Não vou falar quem, então, para não ser um spoiler 100%. Então, ela mata esse personagem que era amigo dela. A questão que a gente pode se questionar é no ético, né? Ela agiu de forma correta? Só por você assistir o filme você vai perceber se ela tem culpa ou não tem culpa, né? E quando ela tem culpa, quando ela pode ser responsabilizada. E quando ela pode ser responsabilizada, quando ela tem plena consciência do que ela está fazendo. Então aí tá a dica, né? Quando você for assistir o filme, pensa nisso que eu estou falando aqui. O que é valor? Valor é a importância dada a alguém, alguma coisa ou ação. Tudo bem? O valor é a importância que a gente dá para alguma coisa. Por isso, quando determinamos valor, significa que não somos indiferentes. Por exemplo, amizade é um valor para mim? Família é um valor para mim? Afeto, amizade são valores para mim? Então, estamos percebendo, olha só, na medida em que a coisa se torna escassa, o valor aumenta. Se eu tenho muitos amigos, o valor de um determinado amigo diminui. Se eu tenho poucos amigos, o valor de um determinado amigo aumenta, né? Em teoria seria isso, a questão dos valores. Todas as sociedades humanas possuem valores e normas de conduta que garantem o seu funcionamento. Aprendemos por diferentes meios os valores da sociedade a qual pertencemos. Por isso, os valores têm relação com as experiências proporcionadas pelo lugar e a época em que vivemos, como, por exemplo, a solidariedade. Né? Nesse tempo de distanciamento social, muitas pessoas não estão podendo trabalhar, por isso estão passando por necessidades materiais em casa, e a solidariedade não se torna um valor imediato hoje, no nosso contexto em que nós estamos vivendo? Com certeza. Por vezes, tendemos a naturalizar as nossas concepções, nossos hábitos e interpretar outras culturas e outros momentos históricos segundo os nossos padrões. Mas os valores nem sempre são os mesmos para todos. Ou seja, lembra quando eu falei na sala de aula, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente vive a monogamia. Um homem, ele é bem visto quando tem uma esposa, porém, ele é mal visto quando ele tem mais de outras mulheres na sua vida. Em países de cultura islâmica, a poligamia, ou seja, o homem ter mais de uma esposa, é basicamente uma regra, né? E ele é bem visto na medida em que ele tem várias esposas, mas é um valor cultural, tudo bem? Quais são os valores pronunciados pela sociedade brasileira? Né? Aí eu já dei um exemplo. Leia trecho do preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Reflita e escreva em folha avulsa como eles se manifestam no nosso cotidiano e a ausência desses valores, como nos sentimos e nos posicionamos. Cite exemplos, né? Então aqui está o texto que eles pediram para a gente ler. Olha só o que diz. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Gente, isso daqui está na nossa Constituição. Você mostra aí, ó, dá uma olhadinha, você consegue reunir um monte de valores, tá? É muito importante você pegar um dicionário ou então pesquisar na internet se você não compreende o que significa alguma palavra ali. Mas é importante você perceber quantos valores estão ali, né? Essa é mais uma atividade que eu vou colocar no link da folhinha de vocês, tudo bem? Para melhor desenvolver as reflexões sobre ética e moral, é importante compreender esses conceitos. Pesquise em dicionários e em sites, como eu disse, né, a palavra ética e moral, registrando em folha avulsa, em seguida com suas palavras e responda a questão que se segue. Quais as relações entre o conceito de ética e de moral? Bom, a gente para essa aula nessa semana por aqui. Faça uma atividade que está na folhinha, tudo bem? E na semana seguinte a gente começa a terceira semana de aula,
de distanciamento social com essa questão, onde eu vou trazer para vocês alguns elementos para a gente trabalhar o conceito de ética e o conceito de moral. Tudo bem? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Um abraço.